Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 18º Domingo do Tempo Comum. O Evangelho coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão conta à tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o mês de agosto. O mês de agosto é o mês vocacional, é o mês em que nós refletimos sobre as diversas vocações do povo de Deus. E nesse primeiro domingo nós olhamos de certa forma para a vocação do presbítero, nós olhamos para as vocações daqueles que doam a vida, desgastam a vida nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, sendo presença do bom pastor. Assim somos chamados a rezar pelos nossos presbíteros. No dia 4 nós estaremos celebrando São João Maria Vianney, nós estaremos celebrando o dia do presbítero. Então rezemos pelos nossos presbíteros, para que eles possam ser presença do bom pastor na vida das nossas comunidades. O evangelho que nós ouvimos coloca diante de nós a liberdade nossa diante dos bens materiais, diante das coisas deste mundo. Nos convida a, ou melhor, mais do que nos convida, nos exorta a entesourarmos em Deus, a sermos ricos diante de Deus. O evangelho se inicia com alguém do meio da multidão que diz a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Amados e amadas de Deus, alguém que traz uma questão para Jesus. Alguém que do meio da multidão diz para Jesus: Mestre. Reconhece que Jesus é mestre, mestre é aquele que ensina. Ele reconhece que Jesus é mestre e pede a Jesus que interfira na divisão da herança entre ele e seu irmão. Dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Alguém que seguramente se sentiu injustiçado na divisão da herança e alguém, então, que faz esse pedido para Jesus. E o que faz Jesus? É interessante a resposta de Jesus. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Quer dizer, Jesus mostra que ele não é juiz entre os dois, que não é essa a sua missão. Ninguém o encarregou de fazer isso. Essa não é a sua missão. E Jesus agora, a partir deste fato, ele tira um ensinamento mais profundo. Ele mostra, amados e amadas de Deus, qual deve ser a postura do discípulo do reino, qual deve ser a postura do discípulo diante dos bens deste mundo. E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Amados e amadas de Deus, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. A ganância quer dizer essa busca de possuir indefinidamente, essa busca de estar sempre querendo mais,
essa busca de estar sempre buscando possuir bens, bens, bens. E Jesus alerta, exorta o discípulo, cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, quer dizer, mesmo que alguém seja rico, tenha muitos bens, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Quer dizer, a vida do homem não consiste na abundância de bens. A vida do homem, amados e amadas de Deus, é muito mais. A vida humana é muito mais. O livro do Eclesiastes, que nós ouvimos na primeira leitura, já exorta: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E diz: um homem que trabalha, por exemplo, um homem que trabalha com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outros que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. Quer dizer, o Eclesiastes coloca diante de nós a verdade da vida. O Eclesiastes coloca diante de nós a realidade da vida e exorta o ser humano a perceber que a vida é muito mais. É o que o Evangelho está colocando também diante de nós. São Paulo vai nos exortar na segunda leitura, num texto tirado da Epístola aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Quer dizer, buscai as coisas do alto, as coisas de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Papa Francisco já dizia: caixão não tem gaveta. Quer dizer, ninguém leva riquezas deste mundo, ninguém leva bens materiais deste mundo. E Jesus conta então uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer, vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. Amados e amadas de Deus, alguém que tem uma grande colheita, alguém que agora acumula, constrói celeiros maiores, alguém que guarda, alguém que acumula riquezas, mas o Senhor o chama agora de volta. Louco, ainda nesta noite pedirão conta da tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim é a vida humana, amados e amadas de Deus. A vida é passageira, a vida passa e passa com rapidez. O Evangelho está mostrando para nós que a vida humana não pode consistir só nos bens deste mundo. O Evangelho está mostrando para nós, a palavra de Deus, a primeira leitura, a segunda, está nos exortando a buscarmos uma riqueza maior, acumularmos bens na eternidade. Por isso o Evangelho se conclui: assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Qual é a grande proposta do Evangelho? Sermos ricos diante de Deus. O Evangelho não está condenando os bens deste mundo. No fundo, está colocando a pergunta para cada um de nós: onde está a grande riqueza da nossa vida? Onde está a grande riqueza do nosso coração? Nós estamos vivendo com liberdade diante dos bens deste mundo e verdadeiramente acumulando diante de Deus em bens espirituais, em valores espirituais e usando com liberdade dos bens que nós possuímos, ajudando os outros, usando nossos bens para fazermos o bem? É isso que o Evangelho está colocando diante de nós. Ele está mostrando que o ser humano precisa alargar horizontes. É preciso, no uso dos nossos bens, não viver de uma forma gananciosa, não conduzir a vida de uma forma gananciosa, só acumulando, acumulando, acumulando. Não. O Evangelho mostra que é preciso agir com liberdade diante dos bens deste mundo. É preciso ter liberdade diante dos bens deste mundo. É preciso usar bem os bens deste mundo. É preciso ser rico diante de Deus. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a não vivermos
gananciosamente, nos ajude a termos liberdade diante dos bens deste mundo, nos ajude verdadeiramente a sermos ricos diante de Deus, a acumularmos bens, bens eternos, bens nos céus, bens que não passam, a acumularmos em valores espirituais, em valores que enriquecem verdadeiramente a nossa vida, que nos tornam verdadeiramente humanos e que nos tornam verdadeiramente grandes e ricos diante de Deus. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.